Bom dia, povo lindo, bom dia, preciosas, bom dia, Brasil, você que já está conosco, seja muito bem-vindo, você está no Devocional Uma Dose de Vida para você, estamos devocionando o livro de Provérbios, 22º dia desse livro, e hoje nós vamos iniciar uma sessão nova, uma sessão diferente dos ditos dos provérbios. Eu sei que você vai aprender, então já vou te falar, pega sua caneta, sua agenda e vem para aprender, para anotar, fazer suas anotações aí. Mas antes nós vamos dar ao Senhor nossa primícia, vamos dar a Ele o nosso melhor. Você que está reunido com a família nesse domingo lindo, você que está à mesa do café da manhã agora com sua família, tomando café e assistindo o devocional. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por este dia lindo de vida. Pai, muito obrigada, Deus. Senhor, obrigada, Paizinho querido, pela tua família, Pai, o teu povo, Pai, a tua igreja, os teus filhos, Senhor. Aqueles, meu Deus, que ainda não te conhecem também como Salvador e que estão inscritos neste canal. Senhor, eu quero te pedir nesta manhã que o Senhor vá ao encontro de cada um deles. Entrega, Senhor, aquilo que teus filhos estão pedindo ao Senhor. Confirma que o Senhor é Deus sobre a vida de cada um deles. Abençoa sua casa, sua família, seus familiares. Deus, em nome de Jesus, que esse dia seja um dia de paz. Que seja um dia, Senhor, de esperanças renovadas. Que seja um dia de mudança de comportamento, mudança de vida. Mudança, Senhor, do pensamento dessa pessoa. Essa pessoa que está triste, angustiada. Visita, vai ao encontro dela agora, Pai. Renova a esperança dessa mulher, desse homem de Deus, Pai. Abre as portas que estão fechadas. Essa nossa oração nesta manhã. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é bom e o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nos ensina, Senhor, a pedir ao Senhor como convém, porque é verdade, Pai, que diz a Tua palavra que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Então, nos ensina a pedir. Paizinho querido, essa é a nossa oração nesta manhã. Leve em paz aqueles que estão indo para o trabalho, aqueles que estão de ônibus, no metrô. Guarda, protege, livra do mal e do perigo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que você possa dizer amém em nome de Jesus. Provérbios capítulo 22. Enfim, chegamos a esse capítulo 22, que desde o capítulo 10 eu estou falando para vocês. O capítulo 10 abre a segunda sessão e o capítulo 22 vai fechar uma segunda sessão desse livro de Provérbios. E a partir de hoje, do versículo de número 16, vai encerrar a segunda sessão desse Provérbios de Salomão e vai iniciar a terceira sessão, que são dos ditos dos sábios. Então, que você anote isso aí, essa terceira sessão, do versículo 17 em diante, vai iniciar o dito dos sábios, né? Aqueles provérbios dos sábios. Isso daqui é algo que alguns estudiosos, eles concluíram, na realidade, que o livro de Provérbios é dividido em 3 sessões. Então, isso daqui não é uma regra. Não está escrito isso na Bíblia, isso daqui são os historiadores, e eu entendo que seja dessa forma, porque quando a gente lê, nós vamos entender que eles são simplesmente assim, a gente entende que eles são separados por seção de fato. Então, que você perceba isso aí nessa escrita desse livro, que você perceba que cada versículo, cada capítulo, eles vão diminuindo o tamanho dos versículos, e isso aqui vai dando uma visão diferente e uma importância maior a alguns assuntos. E é por esta razão que alguém concluiu que ele é dividido em 3 sessões, e desse versículo 17 já inicia a terceira sessão, que são dito dos sábios. Então vem comigo, vamos acompanhar. Mas eu quero frisar para você hoje no versículo de número 16, que é um versículo muito lindo, que é o versículo que encerra essa sessão aí desse capítulo 22, da segunda sessão do livro de Provérbios. E o verso de número 6 é um verso o mais conhecido desse capítulo 22. Quem nunca ouviu isso na escola bíblica dominical, quem nunca ouviu nos cultos de departamento de crianças, quem é bleiano que nem eu sabe muito bem o que é isso, sabe o que é ouvir esse versículo 6 desse capítulo 22 a vida inteira, assim. E como eu, que era uma professora da escola bíblica dominical,
Durante muitos anos da minha vida, as tias tinham que estar com esse versículo ali na ponta da língua, em decoreba, né? O versículo de número 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando ficar idoso não se desviará dele. Essa é a tradução da King James, mas essa tradução atual diz assim: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, o que nós entendemos com isso? Nós entendemos que esse versículo é de extrema importância para os cristãos e para as famílias de modo geral. Porque quando nós ensinamos uma criança, nós instruímos essa criança no caminho que ela deve andar. E hoje nós percebemos que tem se perdido muito isso, porque a família está em segundo plano hoje. E as famílias não têm mais aquela família que era antes, com todos aqueles princípios e tudo mais, que a Bíblia, né, que a palavra de Deus adverte. As famílias têm se separado muito. Hoje pais criam filhos, mães criam filhos sozinhos, mas enfim, de tudo isso que se deve falar para uma criança, se deve instruir ela no caminho que ela deve andar. Mas de que forma que se deve fazer isso? Então eu, como educadora, te falo que uma criança nunca vai seguir aquilo que você fala, mas ela vai fazer aquilo que você faz, ela vai repetir os seus comportamentos, ela vai repetir as suas atitudes e nunca a sua fala. Dificilmente ela vai ser guiada pela sua voz, ela vai ser guiada pelas suas atitudes. Então, quando o livro de Provérbios fala, instrui o menino que deve andar, ele está dizendo, você que quer ensinar o teu filho no caminho do Senhor, você não somente deve dizer para ele ir à casa do Senhor, para ele ir à igreja, você deve ir junto com ele. Porque quando você faz isso, quando você dá exemplo, essa criança segue o exemplo que você está dando. Mas quando simplesmente você fala e não vai, aí a criança diz, mas se a minha mãe não vai, se o meu pai não vai, por que eu tenho que ir? Aí você diz, não menino, porque você precisa fazer isso, vai ser bom para sua vida. Mas mãe, você não vai como eu tenho que ir. Aí quando você vai junto com a criança, você está instruindo ela no caminho que ela deve andar. E Salomão vai dizer que até quando ela envelhecer, ela não vai se desviar desse caminho. Não é que essa criança ou esse jovem, quando ele se tornar jovem, ele nunca vai se desviar da casa de Deus. O que ele está falando é, mesmo que isso aconteça, ele vai saber qual é o caminho que ele deve pegar para retornar à casa de Deus, aos princípios da casa do Senhor, aos átrios da casa do Senhor. Porque quem de verdade já pisou nos átrios do Senhor, nunca mais vai conseguir viver longe dele. Você vai fazer o que você tem vontade de fazer, mas a saudade naqueles dias ela bate forte e você se lembra, eu era tão feliz na casa de Deus, eu era tão feliz quando eu servia o Senhor. Mesmo quando você estiver no mundo, você vai sentir a saudade, você vai sentir um vazio e você vai perceber que esse vazio nunca vai ser preenchido por pessoas, por momentos, por nada disso. Os momentos vão passar, as pessoas vão passar, mas o vazio vai ficar para sempre, porque esse vazio só é preenchido por Deus. E você só vai se sentir completo quando você estiver de volta aos atos do Senhor. Então, essa reflexão com relação a esse versículo 6, que é tão conhecido dos leitores da Bíblia Sagrada e de quem trabalha com a educação infantil na casa de Deus, né, em escola bíblica dominical, sabe que a importância para os cristãos desse versículo é de extrema importância. E eu também trago isso para o contexto, né, da educação de forma geral, do quão importante é você ensinar, instruir uma criança, orientar ela no caminho que ela deve andar. E essa criança ela nunca vai se desviar desse caminho. E se ela pegar uma rota diferente, ela vai ser conduzida de volta à rota de origem. Essa reflexão aqui, ela é dupla. Então eu faço assim, eu analisei ela como mãe, né? O que eu tô falando para você é como mãe. E como mãe, as mães de hoje, elas têm colocado a educação dos seus filhos a um celular, a uma televisão. Porque nenhuma mãe hoje, e eu tô falando de forma geral porque eu trabalho com a educação e eu sei que muitas mães chegam e falam, as mães quando levam as crianças para a sala de aula, elas sempre falavam isso para mim,
As mães têm deixado as crianças serem educadas por televisão e aparelho celular, porque elas não querem mais ter o trabalho de sentar com uma criança, conversar com ela, de ensinar a tarefinha, o para casa para uma criança. Não tem mais esse trabalho. A criança chega e a mãe, tá aqui o celular, faz o que você quer, e a criança vai ser educada por um aparelho celular, por uma televisão, porque a mãe não tem mais tempo e paciência, porque são tantas coisas para ser feita. A mulher de hoje, ela é a que trabalha em casa, a que trabalha fora, a que tem seus compromissos, né, social, a que tem uma vida para cumprir, e aí ela esquece que nisso está inserido a educação do seu filho. Aí essa educação é deixada em segundo plano. Então, um alerta para você que é mãe. O ensino da palavra de Deus, a instrução a essa palavra, ela é fundamental na vida do seu filho. E educar o seu filho com atitudes e nunca com palavras. Educar o seu filho indo junto com ele, fazendo com ele, para que ele perceba o quão importante é o que você está falando para ele. E quando você faz, ele entende que isso de fato é importante. Ensinar a Bíblia a uma criança é algo que vai ficar para o resto da vida. A educação é algo que ninguém nunca vai tirar de uma criança, de um jovem, de um ancião, nunca. Vai ficar com ele para sempre aquilo. E dar exemplo, como eu falei, é algo que nós precisamos. Então, na minha visão, essa reflexão aqui, desse versículo 22, ela está pautada em dois fundamentos. Ensinar a Bíblia e dar exemplo à criança. Segundo texto que me chamou muita atenção desse capítulo 22, também é um versículo muito conhecido, muito conhecido. Eu quero que você leia comigo aqui na minha tradução e você leia aí na sua. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. Olha o que é isso. Nessa tradução aqui nova diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela. Provérbios 22:15. Esse provérbio é muito conhecido porque a gente vai ver ao longo da vida, inclusive os cristãos e até os que não são cristãos, eles sempre falam: usa a vara da correção nesse menino, devia educar esse menino usando a vara, usa a vara, né? Em algumas culturas, usa o chinelo, usa a cinta nesse menino, educa esse menino de forma que ele não venha te causar trabalho. Mas aqui eu quero fazer uma reflexão com você com relação a isso. Vara da correção, algumas pessoas usam esse texto para satisfazer a sua vontade, o seu desejo de maltratar uma criança, o seu desejo de corrigir uma criança com pancadas, com cinto, com uma vara mesmo de correção, com uns tapinhas no bumbum. E eu não quero entrar nesse mérito aqui com você, porque você como mãe, como pai, você sabe muito bem como educa o seu filho. O que eu quero trazer para você aqui é uma reflexão. Então eu vou exemplificar para você te dando um exemplo de algumas culturas, como a cultura inglesa e a cultura francesa. No século XVIII, as crianças na França, elas trabalhavam desde criancinhas na colônia. E isso era normal para eles, era cultural. As crianças cresciam quando chegavam a uma idade de 6, 7 anos de idade. Elas já eram conduzidas ao campo para fazer o trabalho braçal. Era normal para eles isso. Fazia parte da cultura deles. Só que eu quero trazer essa visão para os nossos dias de hoje aqui no Brasil. Então, para o povo da França, talvez usar a vara da correção e essa visão que eles tinham de que a criança devia trabalhar desde cedo, isso não se aplica aqui no Brasil, porque muitas pessoas, muitos educadores e pessoas não concordam com essa visão. Então, nós não vamos entrar nesse âmbito dessa questão, porque a educação do seu filho só diz respeito a você e você sabe como faz. Mas eu quero que você entenda que essas crianças trabalhavam no campo, faziam um trabalho desde novinha, e isso não matou ninguém. É fato que algumas perderam a sua infância, mas isso fez com que talvez se tornassem homens e mulheres honrados, dignos e que dessem valor ao trabalho.
dessa importância a ganhar o seu dinheiro com suor, né? E não de forma escusa. E então o que eu quero falar para você aqui, na Inglaterra, no final do século XVIII, no auge ali da indústria, as crianças também trabalhavam e eram como se fossem escravizadas. Essas situações de escravidão até hoje, elas existem em alguns países, inclusive existem em alguns lugares aqui no Brasil. No entanto, o que eu aprendo com esse versículo aqui sobre vara da correção? Primeiro, eu quis contextualizar você com relação a essa cultura inglesa e a cultura francesa, porque muitas pessoas batem muito nessa tecla com relação ao trabalho infantil. Então, eu vou dar para você, assim, a minha visão, aquilo que eu penso com relação a isso. Eu acredito que se essa criança quer trabalhar, ela não tem que ser impedida de fazer isso. O que isso não pode ser para ela é uma obrigação. Mas se ela faz porque gosta, então que seja, que ela faça, porque pelo menos ela vai crescer sendo uma pessoa honrada, dando valor ao trabalho e sabendo que o dinheiro é algo que se ganha com muita dificuldade. E o que eu aprendo com relação a esse versículo aqui sobre a vara da correção é que o que Salomão está querendo nos trazer como ensinamento é que eu não devo abrir mão da educação do meu filho. Eu não devo entregar a educação do meu filho a terceiros, a celular, a televisão, a tudo que está sendo colocado na mídia, que vai estragar essa criança, vai fazer com que ela se perca princípios, perca tudo o que é cultural, o que é familiar, por causa de um aparelho de telefone, por causa de um aparelho de televisão. Então é o que na minha visão Salomão está querendo falar, a vara da correção. Mas aí você como mãe, você como pai, se você achar que deve se aplicar a vara da correção no sentido de usar a cinta, de usar uma palmada, um chinelo, isso aí vai estar ligado aos seus conceitos de cultura, aos seus conceitos familiares que você aprendeu ao longo da sua vida. E nada contra se você usar, porque como mãe você sabe muito bem como deve fazer. Então vamos agora para a terceira seção do versículo 17, são chamados de dito dos sábios. E esse versículo 17 é um versículo muito lindo. Essa seção é uma seção linda de trechos pequenos. Do versículo 17 até o versículo 21 você vai ver um trecho diferente desse livro de Provérbios, mediante a tudo que já foi falado nos capítulos anteriores e nos versículos anteriores. Esse aqui, você vai perceber uma diferença neles. E o versículo 24 fala assim: não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprenda as suas veredas. Já introduz no versículo 25. E tomes um laço para a tua alma. O que Salomão está querendo nos falar? Que Salomão, nesse provérbio aqui, está nos ensinando a ter cuidado com as nossas amizades. Salomão usou esse mesmo versículo aqui, no capítulo 19, falando exatamente sobre isso. E os ditos dos sábios vai introduzir esse provérbio também, falando exatamente disso. Falando em ter cuidado com a amizade, em ter cuidado com quem anda, a prestar atenção com as amizades, com pessoas que entram na sua casa, com pessoas que andam junto com você, porque é um perigo abrir a porta da sua casa para quem você não conhece e para quem você não sabe muito bem da índole, do caráter dessa pessoa, e deixar com que essas pessoas estejam perto dos seus filhos ou andem junto com você. Aqui os sábios estão dando um alerta, presta atenção com as amizades. E eu marquei aqui um texto muito conhecido de 2 Coríntios, eu quero que você leia comigo. 2 Coríntios no capítulo 6, verso de número 14 até o verso 18, diz assim: jamais vos coloquei em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Olha que isso, gente. Esse versículo 14 aqui já é um versículo assim que é muito usado por aquelas pessoas que instruem nas escolas bíblicas dominicais os adolescentes, porque os adolescentes são aqueles que estão ali mais fácil de serem manipulados por pessoas de mais idade e que têm um caráter duvidoso. Aí ele vai falar:
jamais vos coloqueis em jugo desigual. Tá falando de pessoas que não são cristãs e andam com pessoas que são cristãs, aí você tá deixando, né, esse jugo aí vai ser desigual. Os pensamentos são diferentes, as ideias são diferentes, costumes são diferentes, então tudo tem que ser pesado e colocado e prestado muita atenção. Então, mãe, um alerta para você que é mãe. Sempre olha, presta atenção com quem o seu filho está falando, com quem são as amizades do seu filho. Não é que nós não vamos deixar que os nossos filhos falem com ninguém, não é isso. Mas o que eu quero te falar com isso é que às vezes a gente deixa, porque nós estamos aqui, vivemos aqui na Terra e precisamos viver em sociedade, mas a gente deve escolher as pessoas com quem nós devemos deixar os nossos filhos andarem, ter comunhão, viver com essas pessoas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então tudo que essa criança, esse adolescente foi instruído por você, foi orientado por você, segundo a palavra de Deus, a não fazer coisas erradas, a não falar determinadas coisas, quando ele vai andar com outras pessoas, vai ser quase que impossível, porque vai ser um jugo desigual. É isso que Paulo está falando aqui nessa carta aos Coríntios. Ele está dizendo, não pode, porque é um jugo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? O que há de comum entre isso? Ou o que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que comunhão que pode ter? Alguém que é luz não pode se misturar. Não pode. E isso nós precisamos entender. Nossa, mas a gente não vai ter contato com ninguém? Nós vamos viver excluídos? Não, mas a gente precisa saber. Falar oi, bom dia, boa tarde, são gestos de educação que você precisa ter com qualquer pessoa, mas não significa que você vai trazer essa pessoa para dentro da sua casa para fazer parte do seu círculo de amizade. Verso de número 15, que harmonia entre Cristo e Belial? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? Eu nem preciso te explicar nada, porque aqui quem está falando contigo é a palavra de Deus e ela é inerrante, ela é imutável e ela não falha jamais. Então, Paulo está falando conosco com relação a essa palavra de muito peso para a nossa vida e que faz com que nós reflitamos com relação a isso. E tantas vezes a gente fala até, né, tem convivência com quem e até conta segredos para quem não tem como te ajudar, para quem é treva e você é luz. Aí você fala os seus segredos, daqui a pouco tá ali na boca de todo mundo, no ouvido de todo mundo. E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor, habitarei neles e entre eles caminharei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que palavra tremenda. E com esse versículo aqui eu quero fechar essa terceira sessão aqui dos ditos dos sábios. Sabedoria há em multidão de palavras. Olha aqui, gente, o que é isso? Há sabedoria nisso aqui que foi dito. Não sejas companheiro do homem briguento. Não andes com o colérico. Não anda com quem não vai trazer nada para você, com quem não vai te acrescentar nada. Receba essa palavra da parte do Senhor. Medita nela. Instrua, oriente, ensine o seu filho. Caminhe com ele. Vá com ele. Senta com ele para fazer os para casa, os deveres de aula. Ajuda o seu filho a caminhar. Leia a Bíblia com o seu filho. Devocione em família. Leia a palavra de Deus junto com o seu filho, com o seu marido, com a sua filha, se você tem mais de um filho. Faça o seu filho perceber, através das suas atitudes, o quão importante é meditar nas leis do Senhor, meditar na palavra de Deus. Essa é a minha reflexão de tudo que nós falamos nesse versículo que foram pensados hoje desse capítulo 22. E eu creio em nome de Jesus que você está sendo muito abençoado com essa palavra.
porque assim eu tenho recebido sobre a minha. Deus abençoe você em nome de Jesus. Nós vamos orar para que nós possamos encerrar esse momento e amanhã, às 8h30, você tem um encontro marcado aqui comigo. Segunda-feira, dia 23, vamos iniciar essa segunda-feira com o pé direito, meditando na palavra do Senhor, 23º dia do livro de Provérbios. E na quarta-feira, eu vou entregar para você o link para você comprar o nosso e-book 5 chaves que destravam destinos, e eu sei que você vai ser ricamente abençoado com esse material. Ele vai destravar áreas da sua vida que estão travadas e você vai compreender coisas que até hoje você não compreendeu sobre si mesma e sobre tantas coisas que te aconteceram na sua vida, processos que você viveu para cumprir propósitos. Então Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai e agradecer a Ele por essa palavra maravilhosa. Senhor, muito obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua bondade, obrigada por este momento que passamos na tua presença, meditando, Senhor, na tua palavra. Pai, a tua palavra que é viva, que é eficaz, a tua palavra que penetra, a tua palavra que discerne, a tua palavra que faz, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer. Pai, mediante a tua palavra, Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Muito obrigada. Obrigada pelo teu amor, pela tua fidelidade. Obrigada por este momento, obrigada pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Senhor, nós somos tão gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Até amanhã, em nome de Jesus.